Oi, pessoal, eu sou o Adriano Fromer, sou fundador da Quantum Academy e hoje a gente vai fazer uma entrevista com a nossa querida professora Paula Bacelli. Paula, psicoterapeuta especializada em psicologia junguiana, também é consteladora e tantas outras coisas que vocês vão saber hoje. Paulinha, tudo bem? Tudo, Dri. Conta pra gente, Paula, um pouquinho da sua trajetória, ou seja, o que fez, né? O que você fez para chegar hoje aqui fazendo o que você faz? Muita coisa, né? Mas eu acho que se a gente for pensar em trajetória, tem muito a ver com o universo dos sonhos na infância. Isso eu não posso negar, que foram me direcionando de alguma forma para esse mundo mais arquetípico, mais simbólico, mais mítico, né? Em algum momento da vida, logo depois do meu primeiro filho, foi uma gestação muito difícil, né, que me mobilizou muitos conteúdos, vou para um processo de análise, né, e ali eu penso, eu preciso fazer alguma coisa além. Ali começa o meu trabalho, né, dentro do universo das psicoterapias, o universo junguiano, né, foi por causa disso, um chamadinho de algo difícil dentro da gestação. E hoje você é professora da Quantum Academy. A Quantum Academy é uma Com muito escola prazer. de transformação baseada na visão de mundo quântica, desenvolvida pelo professor Amit Goswami. Então conta como que você chegou no Amit Goswami, qual foi o seu primeiro contato com Então, ele? olha só como é que essas coisas se costuram, né? Eu estava na minha segunda gestação, que também foi tão difícil quanto a primeira. Fiquei de repouso, não podia mais trabalhar. Na época já estava nas terapias corporais, energéticas, mas ainda não tinha entrado na faculdade, né, de psicologia, para depois vir a ser psicoterapeuta. E uma pessoa chegou para mim, a gente tinha essa clínica juntas, né? Ela tinha vindo aqui em São Paulo num congresso e ela trouxe um livro. Ela falou: Olha, eu comprei esse livro, gostei muito do título, mas a hora que eu abri, eu acho que não tem nada a ver comigo, tem a ver com você, você que gosta das coisas difíceis, que mistura física com consciência. E era o universo autoconsciente dele. Que é o Então eu primeiro estava lá. livro que o Amit É, Goswami lançou, é. unindo ciência e consciência. E aí, não tinha muito o que fazer, não tinha, né? Tinha que ficar de repouso. Peguei aquele livro e devorei. E aí, logo em seguida, quando eu pude retomar os trabalhos, tinha lá um endereço, a internet de escada ainda, o primeiro computador, né? A primeira possibilidade de falar por e-mail com alguém. Eu mandei naquele endereço um e-mail para ele comentando sobre uma experiência que eu tive com um paciente meu em processo de reiki, né? E aí a gente fez umas trocas que eu tenho elas guardadas ali, arquivadinhos dentro do computador até hoje, com muito carinho. E a gente foi conversando sobre os processos que ele também, ele ainda era professor na Universidade de Eugene, lá, né, no Oregon, Estados Unidos. E a gente foi trocando uma ideia, ele estava muito, assim, interessado em entender o fenômeno empático, né, como é que era aquilo. Aí ele falou, eu acho que isso é porque o teu processo empático com o paciente gera nele, no campo pessoal dele, uma transformação por causa do seu equilíbrio. E ali a gente fez várias conversas para depois, isso era 99 para 2000. E aí depois a gente poder se encontrar, né, aqui no Brasil pela primeira vez em 2009. E aí não parei mais, né? Maravilha. De Aí se tornou 99 para professora da cá. Quantum Isso, Academy, claro. não é? Além do Amit, o Amit Goswami, cita, não precisa entrar em muito detalhe, mas cita alguns dos autores, os mestres que te inspiraram na sua jornada e que seguem te inspirando. Ah, Helena Blavatsky, na época da adolescência, que é muito invocada com todo o processo da teosofia, e tenho isso também como uma grande mestra, assim, né? E acho que faz toda a costura, né? Também é um lugar que o próprio professor Amit transitou. James Hillman, você sabe que eu sou apaixonada por ele, Já falaremos pós-junguiana. dele, vamos falar Não muito adianta. dele. O próprio Jung, óbvio, né? Que trouxe toda esse conhecimento maravilhoso que a gente trabalha com ele. Eu gosto muito de Yogananda, né? Como mestre espiritual, eu tenho muita história de sincronicidade, de insights muito poderosos, entendeu? Sonhos, né? Que eu venho conhecer Yogananda num sonho, né? Que é uma sincronicidade mais explícita que essa, né? Então tenho ele como mestre. Gosto muito dos diálogos de David Bohm, do Krishnamurti, Rupert Sheldrake. Você com o Enneagrama é um outro mestre. E não é para puxar sardinha, é verdade. Sei lá, agora você me Não, pegou tá de bom, tá calça bom. Tem curta, muito vai. mais, mas É muita é muita gente, gente. mas Porque eu gosto de incluir de todos, todo né? mundo.
Falar um pouquinho do teu trabalho, né, da teoria que você trabalha, que você faz. Então, o Amit Goswami, assim como o próprio Jung ou tantos outros autores, né, eles falam muito sobre o conceito dos arquétipos, né, o Uhum. arquétipo. Então, na visão do Amit ou na tua visão, pode ser, né, como você quiser falar, mas explica pra gente, assim, o que é um arquétipo e como que entender e explorar esses arquétipos podem ajudar a gente no dia a dia, a gente ser mais feliz, a gente ter mais significado. Conta um pouquinho pra gente como é isso. Então, isso está bem popular, né? Na internet hoje as pessoas falam de arquétipos de todas as formas, mas arquétipo basicamente seriam as ideias originais, as ideias absolutas sem distorção, que o próprio Platão começou a falar lá antes de Cristo, né? É sobre o mundo das ideias e o mundo sensível, né? Então aquelas ideias que já estavam lá desde sempre, não é? São as ideias originais para tudo que há, tudo tem arquétipo que representa. Até a cadeira que a gente está sentado aqui tem lá no mundo das ideias um arquétipo que a representa. Mas aqui no mundo sensível, a gente não consegue manifestar as formas de uma forma muito absoluta, né? Tal qual elas se manifestam, né? Na sua primazia, lá no mundo das ideias. Então, esse movimento nosso de um processo criativo, né? É uma tentativa, lá no olhar de Platão, é uma tentativa de reproduzir, né, aquele original. Como a gente não consegue, a gente vai criando diversidades, a gente vai ampliando a criatividade, e isso significa também a nossa própria experiência humana. Mas Jung vai desculpa te olhar. interromper, mas dá um exemplo assim pra gente, tipo de o que é um arquétipo, Uhum. né? Então vamos pensar no É, arquétipo, por exemplo, da alma. A gente tem um tá. arquétipo chamado alma ou ânima, não é? Que representa o humano. Representa o psiquismo do humano, porque a característica do humano é esse psiquismo que a gente tem, essa forma como a gente sencientemente pensa o mundo e lida com o mundo, né? A gente tem consciência de que a gente nasceu, de que a gente se desenvolve, de que a gente morre, nós e todo o resto. Então isso é ser um ser senciente. E a nossa alma é esse arquétipo lá no mundo das ideias que representa esse humano. Então, esse arquétipo da alma, por exemplo, né? A gente estava até aqui dando uma aula sobre isso agora, né? Como é que a gente vai se apropriando no sentido de crescer, expandir a consciência, buscar um processo mais equilibrado, uma cura, sei lá, uma nova ordem interna e externa? Eu preciso explorar essa alma, né? No caso da nossa alma, explorar em termos de autoconhecimento profundo. Olhar para si, se olhar no espelho. A gente tem vários símbolos arquetípicos que vão ajudando nisso tudo, né? Não sei se está fazendo sentido para vocês, mas a gente vai fazendo essa costurinha, né? A alma precisa de um espelho, isso é um símbolo arquetípico que fala muito a respeito daquilo que eu vou ver e como eu vou ver. A alma precisa de um chamado, não é? A gente tem até um nome para isso, daimon. Então, assim, a alma precisa de um chamado. Então, tem lá um arquétipo para chamado. E a gente vai explorar esse chamado, que pode ser através de uma doença, pode ser através de algo muito legal que aconteceu e eu vou explorar, por exemplo, a minha experiência de alegria. Pode ser através de um novo conhecimento, pode ser através de uma imagem de sonho, né, que vai me gerando insight. Você soltou uma palavrinha interessante aqui, É. né? O daimon, né? Daimon vou pedir para a Paula explicar para a gente o que é o daimon, mas é algo muito presente, principalmente no livro O Código da Alma, do James Hillman, onde ele explora muito esse arquétipo. É um arquétipo É daimon, um é isso? arquétipo. Ele explora muito o arquétipo do daimon. Eu queria que você falasse para a gente o que é esse daimon, o que é explorar o arquétipo do daimon. Aí o Dri pegou na minha paixão, óbvio que paixão também é um arquétipo, né? A gente vai falar disso então até o fim da entrevista para vocês introjetarem essa questão arquetípica. O mundo é arquetípico, ele é imagético antes dele ter significado. Então, a primeira coisa que a gente experimenta, o inconsciente experimenta, né? É a imagem. Depois a consciência vai trazendo, através de processos, né? De inter-relação de inconsciente com consciente, coletivo e pessoal, vai trazendo o significado que a gente vai explorando esses significados. Mas a base de tudo é a imagem do chamado, para a gente continuar expandindo, evoluindo, se autoconhecendo, conhecendo o mundo, se equilibrando, desenvolvendo um monte de coisas, é
o daimon. O daimon é o arquétipo do chamado. Eu posso dizer que se eu atender meu daimon, meu chamado, eu vou ser uma pessoa mais feliz? Com certeza. Isso sem sombra de dúvida e não é nenhuma regrinha dessas de E se internet. eu negar o meu daimon, o que acontece? Se você negar o seu daimon, ele vai continuar te cutucando, ele vai continuar te chamando a atenção, porque ele nunca vai deixar de te chamar a atenção. Só que aí é aquela velha história, né? Você vai me negando, eu vou tornando mais difícil a sua vida, porque aí eu preciso realmente carente, te então, chamar a atenção. Ele é carente. Você nega Não, ele, você dá ele não volta é carente, atrás. ele tem um trabalho a cumprir. Que segundo Platão, lá no mito de né, que ele escreveu lá no livro dele, A República, que eu acho isso belíssimo em termos poéticos e míticos, né? Quando a deusa da necessidade, Ananke, pega o nosso fio, olha pra gente lá, que a gente está lá num outro lugar depois da morte, né? A gente fica diante dela para voltar, né? Aí ela vai olhar pra gente, vai reconhecer as nossas necessidades, vai pegar o nosso fio que vai conectar a nossa alma arquetípica para dar o alimento à vida, né, física e anímica da alma, né? Ela vai falar assim: então você, Adriano, você, Paula, precisam dessas necessidades. E aí ela vai entregar esse fio para 3 moiras que vão tecer passado, presente, possíveis futuros dentro daquele quadro de necessidades para que a gente continue o quê? Evoluindo, expandindo. Só que vai entregar para nós essas moiras um daimon, né? A função dele é nos chamar a atenção para o nosso propósito de vida, e o nosso propósito de vida é atender às necessidades da nossa alma para contínua expansão e evolução. Então é como se fosse o grilo falante lá da história do Pinóquio, entendeu? O Pinóquio se deu mal quando ele não ouviu lá o grilo falante. Então, a história é recontada de formas diferentes para poder mostrar o que a função arquetípica realiza em nós. Então, o daimon, ele está aqui para dizer: eu sei o seu caminho. Seu caminho não é um destino pronto, mas eu sei a direção que você precisa tomar das suas necessidades. Me negou, vou dificultar. Me aceitou, as coisas vão acontecer mais tranquilas. E qual outras formas, assim, a gente ouve muita gente falar, né? Propósito virou uma palavra, tudo tem que ter propósito, propósito de vida, propósito. O que quer dizer exatamente o propósito desse contexto e quais são as práticas? Como é que eu, né? Eu não tenho ideia do meu propósito, zero. Como é que eu acho isso? Como é que eu descubro Primeiro que isso meu não é propósito? verdade, né, Adri? Descobrir o propósito já é o grande equívoco, não é, que a gente tem trazido assim para discussão, porque o propósito de vida nosso já está pronto, ele é a nossa própria vida. É você explorar a sua vida, a vida que você tem hoje, todas as situações que você está vivendo, é que já estão de alguma forma mostrando todas essas necessidades intrínsecas a você, dentro e fora, entendeu? Então, seu propósito de vida não precisa ser buscado. Ninguém precisa buscar propósito de vida. A gente precisa olhar para a nossa própria vida, reconhecê-la, aceitá-la e se comprometer a fazer o caminho, por exemplo, que o Campbell chamava de jornada do herói e da heroína, né? A gente tem vários ciclos durante uma existência dessas jornadas, né? Que vão ter esses chamados, o Daimon Kutu, que fala: olha, hoje eu quero que você explore um pouquinho mais sua área de trabalho. Aí vai gerar alguma situação que me gera um desconforto, uma crise existencial às vezes, ou já vem com um insight muito poderoso para que você dê lá um novo direcionamento. Então, isso pode acontecer também em questões familiares, numa questão muito pessoal de você com você mesmo, pode acontecer numa relação mais íntima, numa questão social, pode ser que as pessoas em algum momento precisam de jornadas mais políticas, mais sociais, mais coletivas. Então, isso é muito variado, não é? Mas assim, esses chamados vão acontecendo para que a gente se certifique do que é esse nosso propósito de vida, que é a nossa vida em si. Então, essa história de ficar buscando fora um propósito, confundir propósito com missão, com o tipo de trabalho que você vai realizar, se você vai ser casado, solteiro, ter filho ou não, isso não tem a menor importância. Isso são os meios que podem ser mais facilitadores ou mais dificultadores de você vivenciar plenamente seu propósito. É para isso que o Daimon existe, como se fosse uma bússola para trazer a gente sempre para uma direção mais correta. Mas que direção? A direção que a sociedade comanda? Né? A direção que alguém muito poderoso falou que a gente deveria seguir? Não. A direção da sua alma. A sua alma está aqui, não é para viver de acordo com o que alguém contou, ou algum dogma de fé, ou algum paradigma específico. Ela está aqui para viver as necessidades que foram estabelecidas, sabe-se lá onde e quando, mas que é intrínseco a nós, isso é intuitivo. A gente sabe disso, eu não preciso saber nada disso que a gente está conversando
todo mundo tem esse sentimento. Tem algum lugar para o qual eu preciso ir, alguma direção que eu preciso seguir. No teu trabalho, Paula, você fala muito, né? A Paula dá vários workshops, cursos, ainda vai escrever um livro, a gente está aqui no... Estamos, né, fazendo uma força-tarefa para que isso aconteça. Mas, Paula, você fala muito, você utiliza muito, né, do conceito da criança interior. E a gente vê muita gente falando, acesse a criança interior. O que é essa criança interior? Assim, exatamente, o que quer dizer isso? E como que eu faço Então, para estar em contato com essa minha criança interior? bom, a gente está sempre em contato com a criança interior, porque ela é uma parte arquetípica em nós que responde por toda a síntese de toda a nossa experiência até aqui, principalmente, mas não somente, a nossa experiência de primeira infância, né? Porque ali tem coisas muito importantes para o Que é a psiquismo primeira humano. infância? Desculpa. Primeira infância seria dos 0, ou sei lá, alguns estudos já vão incluir, por exemplo, o processo gestacional. Vamos pensar assim, da barriga da mãe até mais ou menos 7, 8 anos de idade, né? Não que seja só esse o período importante, mas esse ele é muito fundamental para várias bases estruturais da psique que a gente vai precisar desenvolver, né? E realizar. Então, essa criança é uma síntese, ela não é a criança de 9 anos que foi lá na Disney e foi feliz ou infeliz. Ela é também essa criança. Ela é o resultado da experiência dessa criança de 9 anos que foi na Disney e foi mais feliz ou infeliz. Ela é o resultado da criança de 5 anos que perdeu o pai ou perdeu a mãe e teve que lidar com aquilo. Ela é o resultado da criança de 2 anos que teve uma infecção, ficou muito doentinha, foi para o hospital. Ela é o resultado da criança de 7 anos que brilhantemente ganhou o campeonato, né, foi ovacionada pelos coleguinhas. Ela é o resultado dessa experiência. Então, esse arquétipo, essa instância arquetípica está sempre dentro da gente, buscando o quê? O nosso olhar para as coisas que são primordiais. Né? É como se fosse o nosso grande começo. Né? À toa que lá no tarô, né, o tarô enquanto um oráculo, aquela carta do louco ou do bobo, né, que é a carta 0 do tarô, representa sempre o início da jornada. Então ela está muito ligada ao útero, ela está muito ligada às nossas experiências uterinas, às nossas experiências de origem, mas também à nossa criatividade, à nossa espontaneidade, aquilo que é honesto dentro da gente, aquilo que é inocente, verdadeiramente inocente, é esse arquétipo da criança. Por isso é tão importante lidar com isso dentro da gente. Ela traz lá os significados e as necessidades Mas dela. existem trabalhos específicos, práticas específicas para a gente ter contato e lidar dentro com de um isso? processo de análise, por exemplo, quem tem essa oportunidade, claro, o bom analista já vai trazer, né, esse olhar da criança, porque ela vai aparecer de várias formas, não só na representação de imagens de crianças humanas, mas tem vários símbolos, né, que a representam. Vão aparecer em sonho, vão aparecer em experiências meditativas que podem ser feitas de uma forma mais espontânea, individual ou mais coletiva e guiada, né? São todos esses trabalhos que vão levando a gente a observar essa imagem e o que essa imagem traz enquanto sentimento, emoção. E ali a gente vai, vamos dizer assim, fazendo uma boa costura de entendimento com relação a gente. Muito bom. Outro elemento que gera muita confusão, eu demorei muito, né, para entender, é o conceito da intuição, né? Então, assim, o que é de fato intuição? É eu perceber alguma coisa, eu estou intuindo? Descreve para a gente intuição e a importância também da gente ter cada vez mais contato com o nosso processo intuitivo. Então, a intuição é um fenômeno, né, natural, que acontece com a gente, mais ampliado, menos ampliado, isso vai depender do momento, vai depender né, de como a pessoa se coloca, né, diante dessa experiência, mas assim, isso é intrínseco a nós, igual são os 5 sentidos, né, olfato, paladar, visão, audição, né, tato, né. Então mas é algo, né, como a gente tenta trazer aqui na visão, inclusive do professor Amit também, mas não só, né, ele também mergulhou várias outras vertentes, né, para poder trazer essa costurinha muito gostosa que a gente gosta de trocar com vocês aqui. Vamos dizer que a intuição é uma expressão nossa, é fenomenológica, é um fenômeno que acontece, né, não tem uma linearidade. Se eu der um chute aqui agora em alguma coisa, vai produzir um som, vai produzir uma reação para mim, uma reação no objeto, isso é mundo objetivo. A intuição não está no mundo objetivo, ela está no campo
que a gente chama da supramente, que é o campo arquetípico que a gente começou a falar ali agora. Então, quando a gente intui a partir de um mundo arquetípico, a partir de uma experiência mais arquetípica. Por isso que é tão difícil uma pessoa ter uma intuição, alguém pergunta assim, como é que você chegou nessa ideia? Ela vai falar assim, não sei. Ela simplesmente veio, a ideia simplesmente apareceu e me fez tanto sentido que transformou a minha percepção da realidade. Então, essa é uma experiência intuitiva. Então, a gente pode tem uma dizer conceituação em si, mas é um fenômeno. A gente pode dizer que, então, uma experiência intuitiva é como se eu tivesse uma ideia muito forte, com muita certeza. É isso, não? Isso, é uma ideia que vem com uma certeza absoluta, né? Eu simplesmente sei, eu não sei como eu não sei de onde que veio o que eu sei. Eu não consigo demonstrar para as pessoas, igual às vezes a gente demonstra um cálculo matemático mais objetivo, né? Eu não consigo demonstrar o caminho que eu fiz para chegar nessa conclusão, nesse insight poderoso, que me cutuca e muda as bases da minha realidade. Mas eu simplesmente sei. E ninguém me tira essa dúvida. Agora, a gente já percebeu, Rupert Sheldrake, ele é um pesquisador biólogo lá da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, ele faz muitas pesquisas sobre intuição. Então, a intuição também é treinável, ela pode ser expandida, né? Com o quê? Muita meditação. Por quê? Porque na meditação a gente baixa a verborreia mental, que muitas vezes ajuda para as conclusões racionais e de síntese que a gente precisa fazer, porque a mente exige isso, mas ao mesmo tempo distrai a gente para essas experiências que são do campo do sutil, o campo do supramental, não é o campo da mente linear. Então ele faz muitas pesquisas também sobre isso e ele chegou à conclusão, tem chegado à conclusão repetidas vezes que a intuição faz parte do humano, mas a gente pode melhorar sim essa intuição, ficar mais assertiva, né? Como? Meditando, participando de trabalhos, por exemplo, constelação. A gente fez vários trabalhos agora no retiro, né? Sobre essa experiência do campo. Eu disse para os alunos assim, olha, vamos trazer o exercício... Antes de você falar do trabalho que você fez de constelação, eu queria entender primeiro o que é constelação. Ai, meu Deus. Por quê? Porque é o seguinte, constelação sistêmica, constelação familiar, parece que é uma questão de torcida, né? Então, assim, se você é um praticante, normalmente o praticante de constelação sistêmica atribui a constelação sistêmica a solução de muitas coisas, e é isso. É uma técnica. Já os críticos, né? Então, sei lá, a psicologia tradicional, o materialismo científico, olha um monte de gente lá fazendo um monte de coisa doida e fala, isso aqui é tudo charlatanismo, vamos cortar, isso aqui não presta. Primeiro eu queria saber, explica pra gente o que é constelação sistêmica e por que é tão difícil quem não participa? Por que é difícil olhar e acreditar, né? Ou fazer assim, levar a sério, vamos colocar nessas também palavras. me coloca em cada situação, né? Porque como é que a gente vai falar rápido de coisas que tem várias costuras para serem feitas? Temos todo o tempo do mundo, manda bala, ninguém tem pressa. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa pensar é nessa arrogância humana que atravessa todo mundo, se a gente não tomar cuidado, a gente é muito atravessado por isso, essas arrogâncias que a gente tem, né? Em função dessa necessidade de dominação, de ser muito especial, de que aquilo que vem de mim é o mais importante, é a grande verdade, tem que todas as pessoas serem submetidas a essa percepção. Já começa por aí essas conversas. Por quê? Porque eu me lembro de uma coisa que me chamou a atenção, a matéria era chata na faculdade, era metodologia de pesquisa, né? Porque ela é muito linear, muito estatística, né? E muito teórica, mas esse teórico que a professora trouxe na época foi uma pessoa muito brilhante, era, se eu não me engano, pelo doutorado que a professora estava fazendo, era o teórico mais moderno que a gente tinha sobre metodologia. E o que ele falava sobre tudo isso, né? Ele dizia assim, o bom cientista, né, não é só aquele que segue as regras de uma ciência dentro de um paradigma X, porque a gente aqui pelo menos não aceita, né? Que o paradigma newtoniano responda a todos os fenômenos, né, que a natureza e os humanos conseguem vivenciar. Para quem não sabe, isso é um paradigma newtoniano. É o materialista. Quer dizer isso, num paradigma que acredita que tudo é feito de matéria. Tudo é feito de matéria. Matéria é a base de toda a existência. Se não for matéria, se não for mensurável em altura, largura e peso, não tem realidade. Isso é uma loucura, é um delírio, é uma alucinação, uma invenção. A gente já não trabalha aqui, a gente trabalha aqui em prol de um novo paradigma que sustenta o que
muito antes de Jung, inclusive, né? Eu citei Blavatsky, que ela já trazia a nova possibilidade de você olhar fenômenos sutis, né, dentro de um outro universo, né, de entendimento. É o que a gente traz para cá. A constelação vai entrar nesse lugar. Então ela trabalha no sutil, é isso? Ela vai trabalhar no sutil. Na constelação, que é uma... que não é só relacionada a Bert Hellinger, né? As constelações ficaram muito presas no olhar específico do alemão Bert Hellinger, que já trouxe um trabalho muito belo, assim, muito diferente, né, do que a gente estava acostumado a ver. Mas ele pegou as bases no psicodrama do Moreno, ele pegou as bases em muitas vivências xamânicas de povos originários, né? Mas hoje existe uma constelação além de Bert Hellinger, é Claro, isso? claro. Existe uma constelação além do Bert Hellinger na época em que ele desenvolveu as diretrizes, né, dele, as coisas como ele foi construindo a experiência com o fenômeno, porque ele não criou um fenômeno, gente. O que a gente chama de constelação sistêmica, familiar, novas constelações, não importa. É um fenômeno que não precisa estar na constelação para vivenciá-la. A gente vivencia isso quando a gente faz as meditações individuais e coletivas, quando a gente sonha, né? O que o inconsciente faz com esses conteúdos todos que ainda não vieram para a nossa consciência para serem trabalhados? Ele constela aquilo o tempo todo. Vamos entender que constelar é sinônimo de movimento, movimentar então, os conteúdos. Para quem não sabe, né? Porque pode ser que muita gente que está assistindo a gente ou ouvindo a gente já fez constelação, sabe? E para quem não tem ideia, fala, constelação familiar... Você vai passar por uma técnica, entendeu? É uma técnica, é uma dinâmica, não é? Que aplica uma técnica que ela é muito simples e não tem muita objetividade nisso, né? No sentido materialista, né? A gente monta um campo, vamos supor que aqui eu e o Dri estivéssemos, sei lá, fazendo parte de um grupo de constelação. Geralmente a gente coloca as cadeiras em volta, vai ficar um centro livre, aonde nós estamos. Ali intencionalmente, aí vocês têm que vir estudar o processo de física quântica, um novo paradigma da consciência, um monte de coisa que não dá tempo de costurar tudo, né? Para vocês poderem compreender isso mais a fundo, né? Mas aí a gente montou esse campo, né? Então deixamos esse espaço livre. Intencionalmente a gente já foi construindo mais ou menos o trabalho que seria realizado. E aí o que vai acontecer ali? O Adriano vai ser a pessoa que vai trabalhar algum conteúdo dele. Então ele resolveu trabalhar o problema da tireoide, né? Ele quer trabalhar, poderia ser qualquer coisa, ele poderia trabalhar a nova função da empresa. Posso trabalhar problema pode trabalhar. As constelações, essa dinâmica tema já está, né, nas corporações. A gente mesmo teve um trabalho, né, uns 2 anos atrás, que a gente utilizou isso para mostrar coisas do campo do sistema lá, de uma empresa que a gente foi contratado para trabalhar, que eles não estavam vendo, entendeu? Por quê? Porque na constelação nós vamos colher, por exemplo, voltando no exemplo aqui, o Adriano vai falar sobre o processo da tireoide, ele poderia ter escolhido qualquer outra coisa. Até a relação clássica dele com o pai, com a mãe, com algum irmão, com a esposa, com o filho, enfim, né? Mas ele resolveu escolher que ele queria ver o que ele não está vendo, não é? Sobre as questões da tireoide, que não estão avançando nos diagnósticos ou no tratamento, enfim. Aí eu vou pedir para ele basicamente isso, mas pode ser que eu queira outra coisa, isso não é uma regra, porque é um trabalho fenomenológico. A intuição está presente, é o campo do sutil que a gente acessa, é uma experiência de não localidade. A gente fala assim, é fora do espaço e do tempo, entendeu? Eu posso pedir, olha, Adriana, escolha ali entre as pessoas que estão aqui conosco alguém que vai representar você, né? E escolha alguém que represente a sua tireoide. E aí eu posso posicionar essas pessoas vão entrar no campo, elas continuam conscientes de quem elas são, não vai acontecer nada que vai tomar a pessoa, dominar a mente da pessoa, isso tudo balela. Se vocês escutaram coisas a respeito, muito equivocado, tudo balela. Essas pessoas vão começar a ter sensações. Do nada mesmo. Elas vão começar a ter algumas sensações. E elas vão começar a contar que sensações são essas. Através da imagem. A hora que eu der a palavra para elas, elas vão poder dizer a respeito dos sentimentos, das sensações, ou até das imagens e ideias que vieram. Cada uma no seu papel, na sua representação. E ali cria-se um campo de investigação das informações no campo morfogenético,
trabalhos também do professor Rupert Sheldrake, tudo à amostra na internet, com muita generosidade, basta vocês quererem ler, lá tem dados, tem uma série de coisas, porque vamos dizer assim, essa é a nossa teoria de base que a gente usa hoje para poder explicar um pouco mais sobre a atuação desses campos, né? Porque, na verdade, os campos estão aí, gente. A gente não criou nada, não fizemos nenhuma magia maluca, né? Estamos aqui lidando com campos eletromagnéticos de informação o tempo todo. Então, o que a gente faz ali no campo é só colocar uma intenção e um olhar mais observador naquilo que vai ser feito. Mas alguma mágica, sim, ainda acontece, algum mistério se processa ali, que as pessoas começam a contar para o Adriano coisas que vão começar a fazer sentido para ele, e sim, podem levar, como levam muitos de nós, a uma solução de um problema. Não é uma cura, ele não vai sair daqui com a tireoide dele reorganizada. Isso também é uma outra balela. A gente não está aqui para fazer milagre, entende? Não estou refutando milagre, só estou dizendo que não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é trazer mais insights para que ele abra caminho de entendimento, possa levar, sei lá, o caminho que se abrir para os próprios médicos dele. Por exemplo, se eu estou com se eu devo operar, não devo operar, essa informação pode vir vir de uma forma que não são as pessoas que vão dizer para ele, Adriano, você tem que operar porque eu fui a sua tireoide e eu tenho certeza disso. Não, ela vai dizer, olha, eu tive uns sentimentos assim, assim, assado. Aí a outra pessoa que representa ele, nossa, mas eu também tive outros assim, assim, assado. E ele está sendo o quê? Invadido, não é? Permeado por essas informações que não vêm só em palavras, elas vêm também em sensações, sentimentos, né? O campo do sutil, do vital, intuições, insights muito poderosos, e ele vai tomar uma decisão que com certeza vai ser uma decisão melhor para aquilo que ele precisa, né? E nisso, na constelação, você pode testar o que você quiser, porque as informações estão no campo. Agora, me admira muito, né? Essa briga toda, assim, ela é muito, vamos dizer assim, negacionista. Ela é muito ainda em função das dominações, porque é uma coisa muito ridícula, né? Por exemplo, os junguianos que falam mal das constelações, me admira muito isso. Porque os trabalhos de James Hillman com os sonhos, o que ele fazia quando ele pegava o sonho de um cliente ali, né? Ele escolhia ali dentre 2 ou 3 sonhos que as pessoas expunham, ele falava, não, agora esse sonho vai ser trabalhado para todos nós. O que essa criatura estava fazendo lá atrás? Constelando os conteúdos de sonho. Então, assim, ainda é uma briga muito humana, cheia de vaidade, que eu acho que está atrasando muita coisa. O Ken Wilber, né, que é um filósofo da consciência, ele faz um comparativo muito interessante. Ele fala, é a mesma coisa que você chegar para alguém e você fala assim, olha, micróbio existe. E a pessoa fala, não, micróbio não existe, e se negar a olhar no microscópio. Entendeu? Então, assim, boa, a pessoa, gostei. né, ela se nega a olhar no microscópio e fala que micróbio não existe, mas você não quer vir, pelo menos, olhar aqui no microscópio e tirar a tua conclusão? É um pouco essas críticas. Eles criticam, porque a constelação é tudo... Que está fazendo coisas horríveis. Você já fez? Você já se submeteu a um processo? Você já investigou? Então, um pouco dessa... É a mesma coisa histórica lá de trás. Tem umas coisas que a gente não reeditou ainda, não atualizou, né? A gente continua queimando na fogueira, sem saber exatamente do que se trata, um monte de coisas, porque, sei lá, nos incomodam, porque parece que nos tira do poder, né? Cutuca a nossa vaidade. Isso é um atraso para a humanidade, né? Espero que as pessoas, sei lá, saiam desse modelo rápido. Bom, então você falou que a constelação sistêmica, no fundo, ajuda o que quer que precise ajudar. Mas, por exemplo, né, eu ouvi falar muito que ela ajuda para me desfazer ou para ressignificar crenças limitantes. Isso é possível também? Porque ressignificar crenças limitantes, com ou sem a constelação, vai partir do princípio que você vai explorar novas possibilidades de entendimento, em algum momento te vem um insight poderoso e você muda realmente a expressão da sua realidade, né? E a constelação permite isso, quando a gente vai colocar, por exemplo, esses representantes em campo, ou mesmo quando a gente usa bonequinhos, né, de uma forma mais projetiva, aquilo ali vai gerando insights a respeito daquilo que está muito rígido, muito condicionado. Por que é uma crença limitante? É um condicionamento. Um condicionamento de comportamento, um condicionamento de ideia, um condicionamento de achismos, né? A gente é muito cheio de achismos, o ser humano tem essa arrogância, é muito cheio de achismos, então a gente vai quebrando esses achismos na medida que a gente vai mostrando o que está por trás, porque uma das coisas que a técnica das constelações faz, independente de como você está utilizando ela, né? Se é para verificar questões familiares, de trabalho, ou questões de conteúdos do psiquismo humano, né? Como complexos,
sentimentos, emoções, traumas, entendeu? Independente disso, ela vai trazer aquilo que não está sendo visto e vai te dar uma oportunidade de perceber além, perceber a mais, perceber algo que te faça mais sentido. Então, sim, nessa hora, as crenças vão ser submetidas à verdade, né? E provavelmente elas vão cair, né? Se você tiver um insight poderoso, você vai ver uma coisa melhor, isso aí sim, vai abrir espaço. E quando você não está com essas crenças tão rígidas mais, você abre espaço para aquilo que a gente chama de cura, de equilíbrio, de satisfação, de alegria, né? Muito bem. Seguindo na constelação, e para relacionamento? É possível que tipo um trabalho de constelação ou uma sequência de trabalho de constelação sistêmica melhore a qualidade do meu relacionamento íntimo, meu relacionamento no trabalho, meu relacionamento com minha Claro, família? quando eu vou trabalhar com um casal, por exemplo, ou quando eu vou trabalhar com família, né? A gente faz aí em torno de 10 a 15 sessões no máximo, porque é só a minha estrutura de trabalho. Eu não gosto muito de seguir muito tempo com casal, nem muito tempo com família, porque senão fica todo mundo infantilizado, fica parecendo que eu é que tenho a resposta Que para as depende de coisas, e a você, ideia não né? é essa, né? A ideia é trazer à tona, e aí eu uso a técnica das constelações, ela é muito válida nesse sentido, para poder trazer à tona o que não está sendo visto no sistema familiar ou que não está sendo visto no sistema que o casal montou. E a partir do momento que eles vão se deparar com essas coisas que não estavam sendo vistas, eles vão remanejando, ressignificando, não é, a atuação de cada um dentro daquele sistema montado. Porque sim, casal é um sistema montado, amizade é um sistema montado, basta duas pessoas ali para você montar um sistema, né? Relacionamento familiar. Então ali a gente vai, né, trazendo à tona as coisas que não estavam sendo vistas, né? Porque a gente é muito defensivo, né? Questões de relacionamento geram muita defesa, né? E as defesas, se a gente não tomar cuidado, ao invés delas nos ajudarem, nos protegerem, elas depreciam, entendeu? A possibilidade que aquele cutucão, que aquele chamado, que aquela crise está trazendo, para a gente mudar a perspectiva. Gente, olha, uma vida é muito curta para a gente se fechar num condicionamento, numa ideia fixa de qualquer coisa, entendeu? E a gente precisa sair explorando. Então, a constelação permite levantar conteúdos que você não tinha visto antes, que você não tinha pensado sobre eles. Aquilo vai te gerando muito mais possibilidade de você ressignificar, de você se trabalhar, de você trazer uma outra lógica, um outro comportamento, um novo hábito, uma nova ideia, um novo sentimento. Tudo isso tende a equilíbrio, a satisfação, a cura, né? A resgate, né, entre um e o outro. Porque às vezes a gente pega pessoas e famílias em umas situações bem complexas, né, de quase separação. Às vezes não acontece, às vezes acontece, mas geralmente é para que a gente veja e ache lugares mais justos, entendeu? Porque nunca existe isso. Um é mais certo do que o outro. Um é mais doente do que o outro. Um é mais desequilibrado do que o outro. Em se tratando de relacionamento, porcentagens iguais para cada um. E a gente precisa mergulhar profundamente para saber qual é a nossa responsabilidade naquela coisa. Então vamos lá, agora eu queria falar de um assunto que você quase não gosta, que são os sonhos, né? Então, eu sei que é difícil a gente definir o que é sonho, mas se você puder, fala o que é o sonho e qual que é a contribuição da gente prestar atenção nos sonhos, da gente processar os sonhos, da gente entender as simbologias dos sonhos para a nossa vida do dia a dia. Olha, o sonho é um grande meio de exploração desses arquétipos que a gente começou, né, lá falando na entrevista, esses símbolos que estão sempre se mostrando para nós de alguma forma, né? Então, os sonhos, junto com as experiências de sincronicidade e junto com os sintomas, né, que também se mostram, não precisa ser só sintoma de doença, como a gente falou ali agora mesmo, dando um exemplo de tireoide, mas sintomas sociais, sintomas relacionais, né? Tudo isso são sintomas, né? São coisas que vão nos chamando a atenção para alguma dissociação, alguma distorção, algo que precisa ser melhor entendido, né? Ou até ter uma nova opinião sobre aquilo, entendeu? Então, sonhos, sincronicidades e sintomas são os 3 grandes oráculos naturais que a gente tem ao nosso favor para que a gente comece a vasculhar a nossa experiência pessoal e coletiva, tanto consciente quanto inconsciente. Não tem como sair fora disso e falar que sonho é uma grande bobeira,
que eu não sonho, todo mundo sonha. Isso aí a neurociência já provou, entendeu? A gente Às vezes sonha. não lembra Eu isso. não lembro, mas eu sonho. Toda noite o meu inconsciente processa, né, esses conteúdos, né, essas imagens que são montadas, são levadas lá para o sonho, são montadas em roteiro, entendeu? Para que eu possa revisar a minha vida, meu dia a dia, quem eu sou, entendeu? Quem eu pretendo ser. Você falou de sonho, né? Você usou sonho, sintoma e sincronicidade. Acho que Isso. sintoma é fácil da gente entender. Sintoma é uma representação. Sonho você explicou, mas e sincronicidade? O que é sincronicidade? Sincronicidade são as coincidências com propósito, né? Jung e Wolfgang Pauli, né, que foi um físico quântico, a gente estudava, eu não sei se estuda mais porque eu não acompanho mais aí a escola mais moderna, né? Já saí dela há muitos anos. Mas a gente estudava princípio de exclusão de Wolfgang Pauli, né? Foi uma coisa muito importante, inclusive para a física quântica hoje. E ele também foi quem descreveu a partícula elementar, né, que a gente conhece hoje como neutrino. Então, nós estamos falando de um físico quântico que fazia terapia com um médico, analista e psicólogo na época, Jung, né? E eles analisaram mais de 800 sonhos. Jung analisou mais de 800 sonhos do Paulo. Eles já eram desconfiados, né, de que a psique humana, o psiquismo humano não poderia ser compreendido simplesmente através de uma verificação materialista, ou olhar para o psiquismo humano entendendo que ele é só cérebro ou só comportamento expresso. Isso para eles não existe, e para nenhum psicólogo, né, que fale através, né, a partir de uma psicologia mais profunda e arquetípica, não vamos aceitar isso. A gente aceita o comportamento, maravilha, vamos trabalhar, vamos entender, mas comportamento é consequência, não é causa. E eles entenderam que existiam princípios que não caberiam na causa materialista. Eles não seriam princípios causais como a gente conhece. 2 mais 2 igual a 4. Antes e depois. Passado e presente. Eles entenderam que algumas coisas aconteciam, alguns fenômenos psíquicos aconteciam fora desse campo. Então, eles chamaram de sincronicidade de um acontecimento, né, uma conexão de princípios acausais. Alguma coisa externa encontra alguma coisa interna minha que me cutuca a realidade. Vou dar um exemplo clássico. Sei lá, tô tomando banho para ir para o meu trabalho, mas acordei porque um sonho me deixou pensando, me trouxe, né, uma imagem, ou um sentimento, ou uma sensação ali, me lembrei do sonho, e ele me trouxe um problema que eu ainda não resolvi. Aquilo me angustiou, mas eu tenho que tomar banho, tenho horário para ir para o trabalho. Eu fico ali meio bagunçada, né? Eu tenho que pensar sobre aquilo, o sonho está me dominando, porque sonho é assim, quando a gente... Esses sonhos são sonhos muito fortes, eles ficam com a gente, essas sensações deles, por, sei lá, semanas, né? Às vezes meses. Então, estou lá com um sonho forte, que me cutucou, um problema que eu não resolvi, um problema real que eu não resolvi, mas eu tenho que ir para o meu trabalho. Então, eu fico ali brigando comigo, minha mente, né? Tá querendo ficar um pouco mais intuitiva, né? Mas não consigo, porque eu tenho horário para ir trabalhar. Então, em algum momento eu me desligo daquilo, porque aí eu vou ter que focar, dirigir um carro, ou pegar um metrô, qualquer coisa nesse sentido. Já estou mais focada, mais organizada, tenho que chegar no trabalho e fazer uma reunião, né? Aí eu tenho que, sei lá, chegar na sala do trabalho, tô toda distraída já do que eu vivi lá no meu banho. Mas tá lá dentro de mim. Aí eu vou lá chegar no trabalho, eu já acho que até esqueci aquilo, tenho que fazer minha apresentação rodar, tô esperando as pessoas chegarem, as pessoas chegaram, a gente se cumprimentou, bom dia. Aí de repente um chega tomando um cafezinho, o Dri chega tomando um cafezinho e fala: "Você não vai saber o que eu acabei de ler ontem ou o que eu assisti num filme ontem, que eu achei que era a sua cara", e me conta exatamente sobre o meu sonho, me conta exatamente sobre as minhas angústias ali, me dá uma resposta, ou uma luz, ou uma direção para o meu problema. Então, isso é uma sincronicidade. legal. Ele não sabia o que eu estava pensando, eu não conversei sobre isso com ele, ele não sabe por que ele lembrou de mim direito naquela experiência que ele teve, mas ele me serve, né? Alguma coisa externa se conecta com alguma coisa interna minha e muda, me cutuca e pode mudar, sim, a minha realidade e me trazer um insight muito poderoso para a mudança. Isso é sincronicidade. As sincronicidades são fenômenos causais que estão presentes em tudo, absolutamente tudo. Nos sonhos, nos sintomas, no conhecimento, em tudo. Vamos falar um pouquinho num tema bem atual, né, que acho que
praticamente é inegável a gente fugir desse tema, que é da inteligência artificial. Então a gente está com um crescimento da inteligência artificial, né, e impactando absolutamente todas as áreas da vida. E eu queria ouvir de você se pode ser um auxílio, é uma coisa que prejudica, por exemplo, a gente encontrar um propósito ou seguir fazendo aquilo que é o nosso daimon chamou, e se a inteligência artificial pode ser um aliado, um inimigo ou ambos. Gente, olha, a inteligência artificial vai ser aquilo que a gente fizer dela, né? Como tudo que o ser humano produziu vai depender de como o ser humano vai usar. Eu acho que a gente não deveria negar, eu sei que a gente tem muito pouco ainda, né? Elementos assim para dizer, olha, isso aqui destruiu a humanidade ou isso aqui fez a humanidade ascender, né, para um patamar mais elevado. A gente está caminhando ainda no entendimento de como isso vai realmente interferir. Então, assim, luz e sombra, né? Vai ter possibilidades positivas, mas tem pessoas que vão ficar presas ali, vão perder o seu processo criativo, tem outras que vão aproveitar muito bem, vão ampliar o seu processo criativo, tem aquelas que vão, sei lá, ficarem presas, por exemplo, num relacionamento com a máquina e não vão querer relacionamento com o humano, porque o ser humano é de um nível de complexidade e diversidade gigantesco. Então, eu acho que a gente ainda tem muito o que observar, mas é indiscutível que a gente chegou num momento que eu acho que a gente não regride mais. Então, é bom que a gente aprenda a lidar com as inteligências artificiais, sim. E que a gente possa fazer com que elas sirvam ao propósito de crescimento humano. Elas vão trazer modificações, sim, sociais. Eu não tenho dúvida. Vão trazer modificações psíquicas. Vão trazer modificações de entendimento do mundo ou de como realizar as tarefas. Portanto, vão impactar economicamente, socialmente, nas relações, entendeu? Mas se a gente, sei lá, se comprometer de uma forma tranquila, de um autoconhecimento, parar de ser tão infantilizado na nossa busca, entendeu? Só de satisfação de desejos muito infantis, né? E de alimentos para a vaidade, até, sei lá, a última potência, eu acho que a gente consegue fazer algo bom. Eu sou a favor das inteligências artificiais, já estou aprendendo a usar as inteligências artificiais. Elas fazem um trabalho que a gente demorava 1000 anos. Às vezes eu quero escrever um artigo, por exemplo, antigamente a gente tinha que colocar, sei lá, zilhões de livros aqui, né? A amostra, jogava no chão, fazia muito isso, porque era tão denso aquilo que você ia escrever. Hoje você vai lá, alimenta o seu GPT, né? Ou sei lá, o DeepSeek, qualquer coisa que você escolher. Você cria lá um prompt e você fala, olha, eu quero que você vasculhe todos esses artigos meus antigos e me traga um dado, me gere um dado. Gente, isso é brilhante, por exemplo, para a área da ciência, né, para um tempo que você vai reduzir de uma tarefa que você não precisa mais executar. Mas vamos nos lembrar que a máquina pode ser brilhante, as inteligências artificiais estão num algoritmo de semiótica muito fantástico, eu falo assim de movimentos ali de significado, né? Muito brilhante, mas ele não vai acertar sempre, ele é uma máquina, você tem que alimentar, né? E ele não processa significado, né? Então você me perguntou dos sonhos, né? Eu estava até falando para os alunos, né? Olha, não tem problema nenhum você jogar um sonho lá no seu GPT para ele poder analisar, mas ele vai fazer uma análise. Por exemplo, se o seu GPT não for pago, vai piorar a análise, porque ele vai buscar em qualquer lugar. E pode ser que ele esteja buscando um lugar equivocado de alguém que não sabia o que estava falando, né? Se você for um GPT que está bem alimentado, mesmo assim ele não consegue fazer as conexões que só o psiquismo humano consegue fazer, né? Que são esses insights poderosos que vêm, essas intuições poderosas que vêm, mediante o momento em que você está interagindo com aquele paciente ou com aqueles outros clientes, se você estiver em grupo. Isso só o humano consegue fazer. Então, a máquina não processa significado, mas ela pode ser brilhante, sim, para outras coisas. Agora, nós temos que observar, né, Dri? Né, a gente está falando de inteligência artificial, isso atribui ao mundo moderno, ao mundo acelerado, e já há muito tempo, né, duas grandes epidemias no mundo, ansiedade e depressão, né? Então, assim, aí é um pouco de causa e efeito, né? Como é que eu pergunto, ok, eu estou passando por isso, né? Como a grande maioria das pessoas está passando por esse momento, mas nós estamos falando de encontrar o meu propósito e viver feliz. O quanto encontrar o meu propósito ajuda isso, mas ao mesmo tempo, o quanto minha depressão e minha ansiedade atrapalham no meu caminho de propósito. Fala um pouquinho disso. Uhum. Bom, aí vou tentar trazer um olhar assim mais simbólico, né? A gente precisa
parar, talvez, de ficar olhando as doenças, né, ou as desordens psiquiátricas, por exemplo, sob uma ordem 100% fisiológica. Isso não existe. Ela é sistêmica também, porque é uma questão do coletivo, e é uma questão simbólica, né? Também, entendeu? Então, assim, a ansiedade, ela não é nem boa nem ruim. Porque se eu também for matar a ansiedade, como é que eu vou me motivar? Como é que eu vou saber que eu estou com algum desconforto, não é? Começa por aí a nossa discussão. Porque, vamos matar a ansiedade, vamos tomar tudo quanto é remédio do mundo para ficar zumbizado, entendeu? Porque aí eu não sou uma pessoa ansiosa. Mas espera aí, a ansiedade está me contando alguma coisa? A ansiedade, por trás dela, tem um monte de imagens, um monte de significados. Então, a ansiedade em si não é boa nem ruim, porque ela me motiva também. Alguma coisa está errada, tem uma crise existencial, preciso saber que tem algo acontecendo comigo. Se eu romper essa conexão que a ansiedade faz, se eu não permitir que a ansiedade natural, vou chamar assim, ela se expresse em mim, também não sei, vou me perder no meu caminho. Então, preciso primeiro questionar isso. Assim como a gente vai fazer o questionamento da depressão. Né? Já era Prozac, fez um desfavor horroroso. Não estou dizendo que se você está lá num luto muito doído ou uma coisa muito complicada, você não possa administrar uma medicação para te dar um alívio, né? Mas que seja só um alívio, porque você também se perder de você, né, da sua singularidade, como você se emociona, como você escuta esses chamados, isso é muito perigoso, tá? Então a depressão, simbolicamente falando, por pior que seja, ela é um chamado para que você faça uma descida na sua alma. Você precisa olhar alguma coisa que não está sendo vista, alguma coisa que está gerando em você um desconforto muito grande, que pode estar afetando seus relacionamentos, sua saúde física, mental, relacional. Mas é um chamado da alma para você descer um pouco em você. Deprimir-se, num primeiro momento, é descer em você, fazer uma descida simbólica profunda, investigar, entendeu? Toma lá o seu remédio, mas vai também fazer, né, o seu trabalho analítico. Então, não é nem boa nem ruim. É porque a gente ficou num modelo muito infantilizado, que é fácil para quem quer dominar, né? De que a gente tem que estar sempre feliz, a gente tem que estar sempre bem, né? A ansiedade é a mesma coisa. Essas duas não são nem boas nem ruins. Você vai precisar explorar isso dentro de você. Então, elas podem ser facilitadoras para um processo de mergulhar no teu propósito, na sua vida, reconhecer suas necessidades, ou elas podem fazer um desfavor. Mas não se negue, entendeu? A gente está deixando de ser humano, a gente precisa compreender esses movimentos internos, né? Porque eles são muito singulares também. É muito difícil você pegar... Difícil não, a palavra está equivocada aqui da minha parte. É impossível você pegar e generalizar tanta complexidade de 8,2 bilhões, né, de seres humanos singulares e complexos e diversos aqui no planeta. Então, a gente precisa olhar o benefício da ansiedade e o benefício da depressão e trabalhar dessa forma. Maravilha. Agora, baixou a Marília Gabriela em mim e vou fazer um ping-pong com você, umas perguntinhas rápidas. Daquelas que eu detesto. Ainda mais para quem está na menopausa, é um horror. Vamos lá. Um horror, não vem? Vamos lá. Então vamos lá. Um livro. Isso é muito fácil. Código da Alma, que antigamente se chamava Código do Ser, mas agora a gente vai reeditá-lo, não é? Uma nova edição. Ele vai se chamar o Código da Alma de James Hillman. Isso é sobre o Daimon, isso é sobre a nossa vocação, isso é sobre a nossa necessidade nessa vida, é sobre o nosso propósito de vida. Se tem um livro que fala sobre isso, é esse. Um filme. Aí já começou a pegar, porque assim, filme é tanta coisa legal, né? Escolheu. Ai, meu Deus, um filme, não sei, pode escrever um seriado assim, que pode, chama bastante atenção. This Is Us. Não tem tradução. Ele mexeu muito comigo numa época que eu precisei muito de algumas coisas muito cutucadas, entendeu? Acho que tem 5 episódios, deve estar aí em algum streaming, mas eles fizeram um trabalho muito bem feito, muito humano, sabe? Muito psicologicamente generoso para mostrar coisas difíceis, falando até com uma certa beleza. Uma música. Uma música? A música também, como filmes, a gente vai variando, né? Mas uma música que me toca mesmo, o nosso mantra, Baba Hanuman, por Krishna Das. Né? Eu acho que isso me toca, cantado por Krishna Das. Um lugar no mundo. Aqui.
Aqui o quê? Aqui e agora, onde eu estiver. Eu acho que esse é o lugar do mundo. Se eu demorei muito para chegar nisso, não é uma inverdade da minha parte, mas eu tenho aprendido muito sobre aonde eu estiver é o melhor lugar para eu estar. E isso me diminuiu a ansiedade negativa, tá? Uma coisa legal isso também. Uma comida. Farofa. Eu Farofa. amo farofa. Quer me agradar é me servir farofa. Uma especial com Ah, banana. farofa com banana, farofa de cebola com, gente, cenoura ralada, entendeu? Um pouquinho de uva passa. Nossa, isso me encanta. E uma palavra ou uma frase? Uma palavra ou uma frase, você vai rir, mas essa frase é roubada, mas ela é a frase da minha vida, entendeu? Você sabe, você conhece, né? Tem coisas que não mudam nunca, entendeu? Que ficam estabelecidas, mas um caminho é só um caminho. Eu vou parafrasear, na verdade, Dom Juan, um índio iaque, no livro A Erva do Diabo, de Carlos Castanheda, um antropólogo estadunidense, né? Um caminho é só um caminho, não tem nada de especial nesse caminho. Mas se esse caminho tiver um coração, esse é o caminho certo para você, né? Então que vocês sigam caminhos aí a partir do coração, a partir da sua essência, né? A partir do seu self. Maravilha. Muito obrigado. Obrigada, viu, Dri? E é isso. Obrigado, gente.